É, Boa noite a todos, é, internautas que estão nos assistindo. Tenham todos uma boa tarde. É, Declaro aberta a 23ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Municipal de Porto do Mangue, realizada em 23 de outubro de 2019, às 17 horas. Passo aqui a palavra para o secretário Isidro, para fazer a chamada dos vereadores e o quórum. Oi, boa noite a todos. Ponto da 23ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da Câmara Municipal de Porto do Mangue, BN 2019-2020, 23 de outubro de 2019. Assumindo como presidente hoje Jean de Almeida Maia, vereadores Isidro Gonçalves Monteiro Júnior, Jailson Fernandes de Souza, Aclésio Felipe Santana, Carlos Augusto Florencio Maia, Alciene Rodrigues dos Santos, né? Lido a chamada dos vereadores presentes, a matéria de hoje, projeto... Tá, desculpa. Passa aqui para o secretário ler o Pai Nosso. Convidar todos para ficar de pé. Acho que não precisa ler. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós temos em pauta o projeto de lei 016 de 2019, de autoria do Poder Executivo, observação, discussão e votação do projeto. Passa aqui para o secretário ler aqui a ementa do projeto. Projeto de lei número 16/2019. Emenda. Altera a Lei Complementar Municipal número 27 de 2017, definindo novos limites da zona urbana do município de Porto do Mangue e da outras providências. Artigo 1º. Fica modificada a zona urbana do município de Porto do Mangue, excluindo-se desta área urbana o perímetro que se inicia no ponto P1, definido pelas coordenadas 740, 395, 37 M, S 9446, 270, 96, confrontando com as terras da Associação Sebastião Andrade, segue por linhas retas com a azimute 223 graus, 58, 45, 77 e distância de 928 metros até o vértice P2, definido pelas coordenadas E73964, 580, S 9445 725 400. Confrontando com terras da Associação Sebastião Andrade, segue por linha reta com azimuth 271 graus, 30 minutos e 6,47 e distância de 1.462,3 metros até o vértice P3, definido pelas coordenadas E738.182,950 metros e S 9445.763,720 metros. Confrontando com terras da Associação Sebastião Andrade, segue por linhas retas e com azimuth 326 graus, 37, 28,58 e distância de 1.310,98 metros até o vértice
até o vértice P4. Aqui é definido pelas coordenadas E 737, 461,750 metros, e S 9, 446, 858,500 metros, confrontando com terra de associação Sebastião Andrade. Segue por linha reta com azimuth de 82 graus, 29,08,75 e distância de 2.225,39 metros. Até o vértice P5, definido pelas coordenadas E 739,668, 0,30 metros e S 9,447,149,520 metros, confrontando com terra de associação Sebastião Andrade. Segue por linha reta e com azimuth de 140 graus, 22,45,88 e distância de 1.140,57 metros até o vértice P1, onde iniciou-se esse perímetro. Parágrafo único. A área acima discriminada passa a compor a zona rural do município de Porto do Mangue. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário, Porto do Mangue, 23 de setembro de 2019. Hipólito Sael Holanda Melo, prefeito constitucional de Porto do Mangue. No caso, a comissão já emitiu o parecer. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. Parecer, relatório. Trata-se do projeto de resolução número 16/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar Municipal número 27/2017, definindo novos limites da zona urbana do município de Porto do Mangue. Votos. O projeto de lei, em comento, atende às exigências legais e regimentais, além de ser uma propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica Municipal Local. Face ao exposto, opina esta comissão, por unanimidade, pela admissibilidade do referido projeto de lei, por ser considerado legal sua propositura. Conclusão. Em reunião realizada dia 23 de 10 de 2019, esta comissão, por unanimidade de seus membros, concede parecer favorável ao projeto de lei número 016/2019, de autoria do Poder do Executivo Municipal. Projeto este retirado de pauta na sessão de 9 de outubro de 2019, para melhor esclarecimento sobre o mesmo, mas supridas as dúvidas, devolve à mesa procedimentos normativos e regimentais. 9 de outubro de 2019, a Clécio Felipe Santana, presidente, Alciene Rodrigues de Souza dos Santos, relatora, Carlos Augusto Maia, membro. Lido o projeto, né? E o parecer da comissão, eu coloco o projeto em discussão. Eu coloco o parecer em discussão. E aprovação, né? Não havendo discussões do parecer, eu coloco o parecer em votação, não é assim? Então, quem for a favor, permaneça de pé. Quem for contrário, quem for a favor, permaneça sentado. E quem for contra o parecer, que fique em pé, né? Parecer aprovado por 5 votos. Agora eu coloco o projeto em discussão. Projeto que altera a Lei Complementar Municipal número 27, definindo novos limites da zona rural e zona urbana do município de Porto do Mangue. Está em discussão o projeto. Senhor presidente, nobre colega de vereadores, internautas que acompanham os trabalhos desta casa através da web Câmara, né? TV Web Câmara e o auditório presente. Semana passada, entendeu-se
que estava inserindo Praia do Rosado na área urbana. Foi essa a interpretação, né? Por isso que disse assim, mas é melhor ser discutido que ninguém sabe se a comunidade do Rosado quer estar inserida na zona urbana do município. Mas o projeto de lei vem com um texto contrário, ou seja, a Praia do Rosado já é considerada área urbana, através do projeto de lei 027 de 2017. Exatamente. Aí isso impede que o Programa Nacional de Habitação Rural construa as casas que estão prestes a ser construídas no Rosado. Então a gente precisa realmente aprovar, votar favorável, para que as casas voltem à discussão e serem construídas, porque o Programa Nacional, o PNHR, não permite a construção de casas habitacionais rurais do Programa Nacional de Habitação Rural em área urbana. E dentro do projeto 027 de 2017, Rosado é uma área urbana. Né? E eu acredito, eu não tenho conhecimento desse projeto, está parteado aí. Boa noite mais uma vez, só uma parte. Eu me lembro bem que foi já essa legislatura que aprovou esse projeto em 2017, a pedido do pessoal, principalmente da Pedra Grande. O que foi que ocorreu? Como lá na Pedra Grande já é o contrário, Rosado é um assentamento, precisa que seja zona rural. Já a Pedra Grande, lá como tem várias casas de outras pessoas, aí na intenção de regularizar para financiamentos, junto à Caixa Econômica ou os bancos, foi solicitado lá pelo pessoal que lá fosse zona urbana, que ficaria mais fácil. Aí essa lei, na época, foi feita, no caso, pegou da Pedra Grande para cá, para virar zona urbana. Agora, pelo que eu entendi aí, ele está criando só o perímetro do Rosado, ele fez 4 pontos, excluindo o Rosado da zona urbana e passando zona rural. Ele fez 4 pontos, no caso ele fez um perímetro ali da parte do Rosado. Pedra Grande ainda permanece zona urbana, no caso. Sei nem, mas e o Rosado permanece, com essa lei, vai passar a ser zona rural. Foi o que a gente aprovou em 2017. Essa daí está corrigindo o projeto de 2017. É basicamente isso, novo colega. Os pontos que delimitam o PA Sebastião Andrade, né, que é o PA Rosado, que chama também. Então, toda a área que é desse PA, ela é tida agora como área rural, zona rural, porque ela estava como zona urbana. Eu estava há pouco tempo discutindo com o presidente em exercício de que é preciso agora se discutir um imposto para que a prefeitura arrecade em cima desses loteamentos, né? Que aí fica a dúvida. Eu posso ter uma área urbana onde entre a área urbana tenha uma rural? É isso que precisa ser discutido. Agora, como o município, como o município ele é autônomo nesse aspecto de definir suas áreas, então pode, né? A lei ela não vai ferir uma a outra maior, que muitas vezes é tido também dentro dos grandes centros áreas de preservação e também áreas urbanas. Então, acredito que isso não vai impedir. Agora, a discussão era só que o Rosado já estava dentro da área urbana. E para construir essas casas, ele precisa ser zona rural. Porque senão o Programa Nacional de Habitação Rural não permite a construção. No caso do Logradouro, foram construídas agora 8 casas, porque é do mesmo programa, Programa Nacional de Habitação Rural. Não tem como fazer na sede. Mas fizeram no Logradouro, fizeram em Porto do Mangue. Porque cada programa tem suas especificidades. Tem seus, dentro da sua estrutura. Exatamente. E é um documento que ampara legalmente. E eu estava conversando há pouco tempo com o Jean dizendo, em Porto do Mangue se loteia as terras, se vende os lotes,
não tem uma destinação de uma área verde para o município, para construir praças, quadra, posto de saúde, não tem. E hoje, até mesmo os terrenos que se vendem estão invadindo o perímetro de acesso à população, que é a calçada, que o nosso plano diretor ele diz que, no mínimo, você tem que deixar 1,20 m de calçada do meu fio para o muro, você tem que ter no mínimo 1,20 m. E as pessoas agora entenderam de construir o muro em cima do meu fio. Não tem mais calçada, não tem mais acessibilidade. Então, onde é que fica a questão da acessibilidade? Mas isso é uma discussão que precisa ser feita baseada na lei. Porque senão vai aquela pessoa que construiu de forma errada, sem a fiscalização, fulano de tal, vereador X, vereador Y, e etc., e está perseguindo o cidadão por do meio. E, na verdade, a lei existe, né? E lei não se discute, se cumpre. Então, essa a discussão sobre esse projeto de lei 016 de 2019. Na época que eu estive secretário, participei várias vezes da formação, da discussão do plano diretor. E uma das coisas que ia ser colocada no plano diretor é que Logrador tinha que ser zona urbana. Eu disse, rapaz, Logrador não pode ser zona urbana, não. Isso é uma discussão até que quem disse, olha, não pode ser zona urbana, porque o povo lá todo mundo cria, né? Cria. E tem essa questão da parte rural, que é de casas, né? de benefício para a parte rural. Eu disse, rapaz, acho que isso aí tem que ser modificado. E foi modificado, ficou como zona rural, né? Assim. E a parte das terras, eu acredito que quem for construir, for lotear, tem que vir a prefeitura, porque o plano diretor diz isso, né? E a prefeitura fazer o correto, né? Para deixar os espaços. Com certeza. Então, assim, se não tiver mais ninguém a discutir o projeto, coloca o projeto em votação. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado com 5 votos. Bem, algum vereador quiser discutir alguma coisa, tiver algum informe, eu passo a palavra durante 3 minutos. Se não tem ninguém a discutir, eu vou... Não tendo ninguém nenhum informe a fazer, eu passo para o grande expediente. Oi. Jailson Fernandes está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, que é o auditório presente, e todos que estão assistindo no TV Câmara, boa noite a todos. Me causou uma dúvida aqui, Carlos Augusto, e os demais, ver um projeto e a gente vai lembrando do que aconteceu. A Pedra Grande, eu estou vendo, a Pedra Grande tem, dentro da Pedra Grande, por causa desse motivo, do Ministério Público, e chegar lá e querer derrubar, né, as casas, aquele problema todo. Inclusive, eu faço parte de uma associação dos turistas, né? O pessoal do pessoal que não é nativo, do dono de casa, foi alguma coisa assim. Foi criada essa associação e no dia da reunião eu participei, sou membro dessa associação. Então lá tem 2 associações, uma da comunidade, né? E a outra dos turistas. É mais ou menos isso. Turista do pessoal que tem casa lá. E aquela parte que está em discussão ainda com o Ministério Público, que pega aquela questão também dos assentados de Ponta do Mel, Areia Branca, que desce na Pedra Grande, que está aquele movimento todo. Nessa situação aí eu entendi. A Pedra Grande, em seu favorecimento, pediu esse projeto, foi feito em benefício àquela comunidade. Eu não sei se depois vai pedir para mudar isso aí, né? Vai depender do que vai acontecer lá, da Pedra Grande. Na questão do Rosado, é aquela questão das 36 casas, 36 casas, é isso? Rosado, isso aí é um benefício, graças a Deus, grande, né? Grandíssimo. Numa comunidade daquela, receber 36 casas é um bem grande, graças a Deus.
no nosso município. Tomara que venha também para as outras zonas rurais. O Logrador teve 8, mas pode vir mais. É nessa questão que tem mais projeto para lá? Né? Agora vamos aqui à zona urbana, né, Carlos? Eu mesmo, particularmente, o senhor já visitou, eu já visitei, do que está acontecendo, a gente é ciente, do nosso conjunto Renascer, o segmento de Porto do Mangue, naquela área toda que, onde tem onde crescer. Está uma coisa meio crítica, porque não tem ordenação. Já que você citou o Renascer, é importante salientar que aquele conjunto, o nome dele não é Conjunto Renascer. Aquele conjunto, ele foi aprovado aqui por esta casa como sendo Conjunto Habitacional Porto Feliz. Renascer foi um nome dado por pessoas que queriam que fosse Renascer. Mas oficialmente eu acredito que deve estar nos anais desta casa, registrado, Porto Feliz. Aí, como já tinham dito o nome, Renascer, etc. Tal, permaneceu como assim. É como o Infernim, que é conjunto João Paulo, e que as pessoas até estão desabituando a chamar Inferninho. Eu nunca mais escutei ninguém dizer que era o Infernim. Só estou chamando de João Paulo. E lá, por si só chamar Renascer, ele é Renascer, mas oficialmente, votado e aprovado nesta casa, ele foi aprovado aqui por Porto Feliz. Muito bem, colega. Desde já, eu pediria à casa, à mesa diretora, que mandasse cópia para cada vereador, em geral, nessa casa, justamente desse projeto de lei. E, futuramente, a gente faz aqui um requerimento para se colocar a placa do nome do conjunto oficial. Senão, jamais vai ser chamado, né? A identificação. Eu estou me articulando aqui com a casa, hoje já estive aqui na secretaria, já fiz uma medição lá. Nós temos um problema que está acontecendo grave também no conjunto, que é a questão daqueles 2 cacibões. Ali tem quase 100 famílias, a maioria utiliza aquela água, que seja para lavar, que seja para banho, etc. Mas acredito também que as crianças que tomam banho, ele toma daquela água. Ele queira que não queira, ele dá uns golezinhos daquela água. Então a intenção é de preservação. Esse projeto, eu acredito que a próxima semana, se o orçamento não chegar, adiante disso, eu vou enviar esse projeto. Né? Mesmo se o orçamento chegar, mas ele vai ser redigido, né, prontinho, para a gente assegurar aquela área. Porque da maneira que está, vão passar por cima. Porque a coisa está desordenada. Cada um chega e diz que é dele, vai construindo, aí encosta para cá. Os cacibões têm uma utilidade muito grande naquela área. Uma utilidade pública grande. Né? Então, preservar. O que é que esta casa pode fazer? Por indicação, um projeto-lei. Isso aí eu vou ver aqui com o jurídico. Essa semana, ele era para ver hoje, mas ele não pôde vir hoje. Mas na semana que entra já está pronto. E depois eu vou passar para os colegas para a gente discutir isso. E para ampliar, antes de acontecer essa votação, eu vou ver se nós convido aqui os colegas para nós ir lá no conjunto, sentar com aquelas famílias que querem participar, o melhor, porque vai ter, eu levei o técnico aqui da prefeitura, a gente tem todos os pontos lá, onde a gente vai, tem a área verde, assim foi falado, né? Mas a comunidade é bom opinar para depois e não dizer que a gente está tomando atitude individualista, não. Chegar, conversar e perguntar aqui a melhor opinião, ouvir a opinião do bairro, né? Mas tem que ser feito, Vereador, e lembrando assim, que é até possível, eu acredito ser possível, não tem esse custo muito elevado. A instalação de 2 bombas, onde ele ficaria ali, voltaria chafariz, mas pelo menos era mais seguro, porque ele está aberto, né? E até mesmo evitar que uma criança, ou mesmo um adulto ou um animal venha a cair dentro dele, né? Então,
se possível, a questão de uma bomba para puxar, para não ter aquele trabalho também de já dar uma inovada, né? É isso aí. Isso tá sendo estudado, já analisado, inclusive o texto, inclusive eu falei com o Rod Gêneres, porque está querendo fazer o texto, a questão de força, a questão dos animais que estão levando os animais para tomar água no pé do cacibão, os animais suja aquela área toda, então vai ter uma área toda ensolada. Essa questão de bomba também já foi pensado. A área verde, né, que se tem uma ideia o que se vai fazer ali, preservar aquela área ali, que eu acho que até para o turista ela vai dar uma boa ideia, porque vai ter uma história. Mas eu acredito que ali tem quase 28 anos. Porque nós era Carnaubais ainda, 95 criou, o município já existia, né? Já existia. Na gestão de Nelson Gregório, eu não fui fundo ainda não, mas foi na gestão. Olha, tudo bem. Então ele tem uma história já dentro do nosso município, ele contribuiu muito e vai contribuir. Assim a gente zela pelo que a gente tem e o conjunto precisa muito daqueles cacibões, né? Foi. Mais ou menos isso. Então já está aqui. Viu, nobres colegas? Está aqui, já não houve uma discussão assim mais para formalizar e vou ouvir todos, é claro, para a gente ter ideias, para deixar a coisa bem fechadazinha. Em benefício do conjunto, né, eu estive olhando pelo mapa, tem mais de 100 famílias, você vê, né, pelas casas. Eu acredito que nós tem que ser urgente aquilo para preservar, porque se garante, dentro de uma lei, aqui foi dito, a lei tem que ser respeitada, não tem que discutir, se garante, pelo menos aquela comunidade ter o seu patrimônio que há muito tempo tem e que tenha qualidade. Nós estamos lutando com água, né? Inclusive teve famílias que disseram que a água é boa. Né? Claro que tem que, nessa questão aí, na questão da caixa d'água, claro que vai haver um tratamento, então vai ser água para se consumir mesmo, né? Era esse esclarecimento que eu podia dar hoje maior, mas infelizmente não deu para fazer, mas os dados técnicos já está tudo pronto, no GPS. Só vamos definir aqui a questão. A Constituição Federal tem que ver da área ambiental, né? Na área ambiental. O município que vamos discutir se sai daqui o projeto ou faz uma indicação para o prefeito enviar. Mas de toda forma, claro que todos nós vamos lutar que a coisa aconteça. Ou que sai daqui ou que venha de lá, mas se não for, mas vamos levar em mão e pedir ao senhor prefeito para ele inverter e vir do chefe de executivo o projeto lei. Porque pode-se entender que gera despesa e a Câmara não pode gerar despesa. Pensando nisso, mas a iniciativa pode ser daqui. A iniciativa é nossa. Era só isso, senhor presidente. Senhor presidente, cara colega vereador, Vitória aqui presente, uma boa noite. É só para aqui reforçar mais esse projeto que a gente acabou de votar, é sobre a Praia do Rosado, porque eu participei desde o começo, as primeiras reuniões com hoje o presidente da Associação do Rosado, Antônio Alto, conhecido como Motronca, e lá sempre nós íamos o INCA, mas lá estava como zonas rurais. Por isso que eu acho que saiu a verba. Até a empresa que deu a licitação também fiz presente com o Antônio. E ela ganhou. Se não fosse aquele problema do IDEMA, eu acho que aquelas casas já estavam o pessoal morando nela. Então, para você ver como é as coisas, né? Estava construindo, mas na hora que teve aquele problema com o tronco lá com o IDEMA, né? Aí foi aonde foi descoberto que estava como zona urbana. Mas é porque ela é um assentamento. Se é um assentamento, como é que pode ser zona urbana? Você vê o erro também da gente ter votado nessa casa, porque não poderia ter feito isso. Porque a gente estava instituindo um assentamento que já existia. Né? Então, por isso que foi liberado a verba. Porque senão não tinha. Temos várias viagens
em Natal, eu e o Antônio, mas como zona rural. Então, eu não entendi por que teve esse passo, mas sempre foi assim. Já Pedra Grande, não. Estava também naquela reunião, né, Jair? Nós fomos ter junto. Aí foi tudo bem, foi tudo legalizado. Mas o Rosado, sempre eu conheço como zona rural. Mas, graças a Deus, nós resolvemos, né? Estamos aqui, né, vereador? Com luta. O vereador estava doente, mas assim mesmo veio. Está aqui, graças a Deus. E a gente aprovamos. E tenho fé em Deus que cada um morador lá vai ter sua casa, como também vai ter outras comunidades, zonas rurais, como Logradouro, que tem outros projetos também para sair essas casas também. E também para a nossa cidade também, né? A gente precisa também que esses projetos também saiam aqui para Porto do Mangue, porque o pessoal está precisando de muita casa. A gente vê aí o pessoal direto reclamando, cadê as casas do governo que não saem, mas a gente sabe, o governo está travado, né? O governo travou com a crise, mas então fé em Deus que as coisas vai melhorar. E a gente vamos continuar fazendo o trabalho e conseguir as casas para os nossos porto-manguenses. Era só isso que eu tinha a falar, senhor presidente, colega vereador, editor. Os internados estão em casa, uma boa noite. A palavra contra a Alciene Rodrigues. 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, o auditório que nos assiste, a TV Câmara, uma boa noite a todos. Eu também só quero dar uma força sobre essa situação da associação da Praia do Rosado, Associação Sebastião Andrade, que eu também sou conhecedora desse problema, essa luta que eles têm enfrentado, né? E agora vai dar certo, eu acredito, né? Que esse pessoal esperando a sua moradia, né? Que é um direito de todos. E quero dizer também ao nobre colega Jailson que ele pode contar comigo, marque o dia para que a gente possa ali visitar aquelas famílias ali no conjunto, né? Para saber a opinião de cada um, o que podemos fazer para melhorar a situação daqueles cacimbão, né? Essa casa, eu acredito que todos estão juntos para a melhoria do nosso povo. Então, era só isso, as minhas palavras por hoje. E eu agradeço por tudo, né? Por tudo que a gente até hoje tem realizado de projetos a benefício desse povo. É o nosso povo, né? Que para isso nós fomos escolhidos e estamos aqui. E era só isso, presidente. Obrigado a todos. A palavra continua facultada. Isidro Júnior, 5 minutos. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, aqui assumindo interinamente esta sessão. Acho que nessa legislatura, sempre que a gente defendia, né? Se o presidente não pode vir, existe 4 membros já que podem substituí-lo. E antes sempre o presidente não vem, não tem sessão. E hoje dá de parabéns aí os envolvidos e a Jean aí assumindo a presidência da Câmara, parabéns também. Vamos, os assuntos, com relação ao do Rosado, como a Clécia falou, nós aprovamos uma lei aqui, eu me lembro muito bem que essa lei veio urgentíssima, porque tinha que, e geralmente os problemas desses projetos urgentíssima ocorre esse tipo de falha, né? Porque esses projetos, principalmente de delimitar a área, ele vem aqui com uns pontos, que, pelo menos eu sou leigo, né? Nesse questão de pontos, se não tiver dizendo o nome, esse aqui ainda vem falando no assentamento Sebastião Andrade. Me lembro bem que o outro tinha uns pontos e ninguém entendeu. Findou que a gente aprovamos para, nem a Clécia falou, Rosado eu acho que é um dos únicos assentamentos que fica na praia, né? E colocar um assentamento de zona urbana. Por si só, essa lei, se na época fosse vista, a gente já tinha tirado, porque não, por si só essa lei faz com que a Praia do Rosado perca esses recursos que vêm através do INCRA e outros órgãos, FUNASA. Tem uma lei também, um caso bem parecido, é a questão, nossas dunas do Rosado. Teve um tempo que se batalhou, aí as dunas do Rosado virou área de APP, se não me engano que chama. Área de proteção, APA. Pronto. Essa lei aí, justamente, que embargou as casas,
essa lei aí que a areia só pode tirar 10 metros da pista, você não pode fazer um trabalho antes. Na época se comemorou como uma coisa boa, né? Porque preservar a natureza, e realmente, de toda maneira, é boa, mas só que essa parte de baixo que eu chamo, que é essa parte do rosado, de certa forma prejudicou. Porque a partir do momento que virou essa APA, o IDEMA passou a ter a fiscalização maior, inclusive com aquele... Hoje não funciona bem, mas aí você não pode tirar areia, a construção das casas foram embargadas, tudo em cima dessa APA. E voltou uma discussão aí, a questão do porto também, que creio eu que vai ter que modificar algumas coisas, se realmente eles quiserem fazer esse porto, né? A questão do porto, que muitas vezes se faz propaganda, esse projeto já vem, é porque depende muito também de outros governos. Rosalba, quando colocou Rogério Marinho lá, Rogério Marinho queria acelerar, porque estava em conversa direta com o pessoal da empresa lá. Quando passou Robson, passou 4 anos parado. Aí quando o Fátima assume agora, os chineses vêm a licença ambiental daquela época, bem 8 anos depois, saiu para eles produzir o ferro. O prefeito foi convidado para uma reunião com os chineses, aí voltou a pauta, a questão do porto. Vai sair? Não sei, isso aí. Creio eu que aqui ninguém vai na casa de ninguém pedir voto dizendo que vai vir um porto em Porto do Mãe. Creio eu que ninguém vai, não, né? Pelo menos eu não vou, não. Não sei os outros. Agora sim fazer a divulgação, porque como se falou, acho que vi até um comentário que Caiçara também existe o desejo desse porto, mas eu acho que o Porto do Mangue é mais viável, porque o sal, as frutas, tudo aqui é mais perto, né? O ferro. Essa é uma discussão que vai vir, é que a gente disse, tem que se analisar bem também, que passa por muitos porém, e isso aí é coisa para 10 anos. Como eu falei, eu creio eu que ninguém vai pedir voto em cima disso, não. Tem que ter muito cuidado novamente. E o povo também tá de olho, não é besta mais também, não. E outro ponto que a gente ia falar, a questão das casas, né? O governo do estado divulgou 60 municípios que foram contemplados com as casas, Porto do Mãe ficou de fora. Eu, particularmente, não sei os motivos. Porto do Mangue, na época, esse mesmo programa, quando o Vilma começou, o Chico Pereira arrumou 60 casas, que eu me lembro. Até foi eu que fiz o cadastro do pessoal, que saiu essas 60 casas, a prefeitura dava uma contrapartida. Posteriormente, Titi construiu muita casa também, não sei se foi através desse mesmo programa. Se, assim, se foi nem eu vi falando, que foi um projeto antigo, se for um projeto antigo, de toda maneira, o Porto do Mãe tem um déficit habitacional. Eles calculam na própria reportagem, que é pelo IDH. Porto do Mangue, em alguns aspectos, devido a uma arrecadação de certa forma boa, Porto do Mangue fica com a renda per capita um pouco alta, mas nós temos um déficit altíssimo de casas já. Quanto você vai fazendo, mas infelizmente estamos na zona urbana há um tempo já sem ter essas casas. Eu acho que foi o conjunto Renascer. Posteriormente não foi feito um trabalho, principalmente para quem tem terreno. Tem que ser feito um trabalho para quem não tem um terreno, que no caso são os conjuntos. Mas é uma luta para se ter, que eu acho que é de suma importância. A casa não é nem questão do voto, é mais a questão mesmo de dar uma qualidade de vida para as pessoas, né? Que você vê lá no Logrador foram 8 casas, né, Clécio? Lá na rua, a maioria lá na Rua Preta. E você já vê, eu andei lá visitando na época da campanha, e eu entrei lá na casa de Xixico, né? Que quando a gente entrava tinha logo um guaxinim, eu sou alto, faltava pouco cair por cima de mim, e ela, e depois na inauguração fui lá e você já vê outro aspecto, já ela sentada no rede de balança, a casinha dela lá, dando uma qualidade de vida. Ainda falta ainda, se eu não me engano, falta, lá ainda tem principalmente as de taipa, né? Eu acho que o principal são erradicar as de taipa, você derrubar e fazer, e posteriormente procurar casas para aquele pessoal os mais novos que está procurando a filha. E assim, tem muitas discussões que temos aqui ainda, está se aproximando a eleição, aí vem muitos problemas, também pode vir muitas soluções, e a casa está sempre aberta o diálogo, a crítica, seja
aberto ao diálogo, à crítica, também a sugestões para que possa melhorar o serviço. E não só eu, mas todos os colegas sempre se colocou à disposição. Quero dar uma boa noite a todos os presentes. Muito obrigado. Continua facultada. Carlos Augusto está com a palavra. 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, a nova colega vereadora Alciene, o público que está em casa nos acompanhando através da TV Web Câmara, o auditório aqui presente, presença ilustre aqui do ex-vereador que tanto combateu nesta augusta casa, o senhor Carlos Antônio. Satisfação imensa em tê-los aqui acompanhando o trabalho do Legislativo. Primeiramente, eu quero externar aqui os nossos agradecimentos à Prefeitura Municipal de Porto do Manga, através das secretarias envolvidas, melhor dizendo, na grande festa alusiva ao Dia da Criança. Uma festa que mobilizou a zona rural e a zona urbana do nosso município. E eu vi no semblante da criançada a felicidade e a alegria de poder participar daquele momento. Também agradecer aqui à Secretaria Municipal de Educação pelo apoio que está sendo prestado nesse momento aos nossos jovens cientistas que estão aí participando da Feira de Ciências a partir de hoje em Mossoró, na UFESA, onde teve todo um apoio logístico, aluguel de uma chácara para que eles permaneçam lá durante os dias que vai acontecer a Feira de Ciências, né? Dando o transporte, o apoio logístico, não somente o transporte, mas também como residencial, alimentação e o acompanhamento dos seus monitores. Então, isso demonstra uma preocupação do chefe do Executivo com os nossos jovens, com os futuros dos nossos jovens, dando a ele a condição através da educação. Que entende-se que se a educação sozinha não muda uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E dizer também, novos colegas, da preocupação junto ao crescimento da extensão do conjunto Porto Feliz, conhecido tanto pelo conjunto Renascer, a preocupação daqueles terrenos e a legalização deles. Como eu já havia falado antes, é preciso que a gente busque legalizar aquela ocupação, porque vai chegar um momento que, se tida como ocupação ilegal, aquelas pessoas podem serem prejudicadas com o que foi gasto. Então é importante que se pense logo como legalizar as condições e as construções das moradias daquelas pessoas que precisam realmente de sua residência e evitar que seja comercializado os terrenos. Uma vez Carlos Augusto, Jean, tem sua casa própria, tem terreno e vai lá, ocupa e de repente vende para Jailson ou para Clécio. Então isso é abusar da boa vontade. Então é preciso também que haja uma fiscalização quanto a isso. Com isso eu não quero dizer que está havendo, mas é preciso que a gente tenha o cuidado e esse olhar atento, porque a prevenção ainda é tida como o melhor remédio. Então, portanto, é importante que esta casa se mobilize a favor dos que estão ocupando aquelas terras, para que aquelas terras, os terrenos, os lotes, sejam legalizados, regularizado essa ocupação, para que amanhã a gente não esteja aqui discutindo o tamanho do problema. Então é importante que esta casa ela esteja atento a este detalhe. Novo colega Júnior, quanto às discussões sobre Porto do Mãe ficar de fora dessas 1000 casas que serão construídas no Rio Grande do Norte e que foi divulgada uma lista só de 60 municípios, novo colega Clécio, dizer ao povo que o nosso estado tem 167 municípios. E só 60 foram contemplados com esta etapa. Deste mesmo programa, Porto do Mãe já pode ter sido atendido anteriormente.
E esses 60 municípios que foram contemplados agora ficaram de fora durante o período que Porto do Mangue tenha sido contemplado. Então, não há condição financeira e nem viável de que todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte sejam contemplados com o mesmo quantitativo de unidades habitacionais, e nem dizer que Porto do Mangue está fora por motivos de governos anteriores ou governo atual. É primeiro buscar, entender o problema para poder se divulgar. Então, Porto do Mangue não é o único município que está de fora dessas 60 cidades. Ficaram de fora 107 municípios. O estado do Rio Grande do Norte tem 167. Então, não foi Porto do Mangue que ficou de fora. 60% do estado, nobre colega Júnior, dos municípios, colega Alciene, ficaram de fora desta etapa. Com isso não significa dizer que não vão receber posteriormente, ou que já não receberam, ou que não foram contemplados anteriormente. Dizer que o Porto é mais um discurso político eleitoreiro, é você ser contra aquilo que você defendeu anteriormente, quando todos nós acreditávamos que ele vinha sim, o Porto. Inclusive, nesta casa, eu cheguei a fazer um discurso emocionado, quando, pela explicação do nosso Rogério Marinho, Renato Fernandes também, que foram muito enfáticos, o nobre colega, o colega Carlos Antônio, ex-vereador, na época também, se debruçava sobre o projeto, discutindo com o gestor anterior da possibilidade do projeto desse porto chegar até Porto do Mangue, não era porque era em época eleitoral, não. É porque existe a viabilidade técnica e econômica de que Porto do Mangue seja contemplada com este porto. Vai ser agora? Vai ser amanhã? Vai ser daqui a 10 anos? Não se sabe, porque é um valor altíssimo quanto à construção. Mas aí abre-se um horizonte quando umas das economias mais estáveis do mundo tem interesse na construção do porto, que é os chineses. Os chineses têm interesse no nosso ferro, no nosso ouro, na nossa fruta, no nosso sal e no nosso potencial. Inclusive, nobre colega Júnior, eu participei da audiência com os chineses, no hotel, lá na Via Costeira, em Natal. E o intérprete, eu não entendi porque você entendeu o mandarim é complicado. O chinês é mandarim. Dentro da própria, eles têm diversos mandarins, viu, amigo? Então, é meio complicado. Mas eu vi ele lá, mexendo tudo, eles estão falando de mim. Mas o intérprete estava falando tudo aquilo que eles estavam querendo. E foi colocado uns slides, nobre colega presidente em exercício, de como eles constroem as coisas numa rapidez, como eles têm interesse em construir, que lá foi demonstrado lá nos slides, na apresentação, um navio de 300 e tantos metros, tinha um guinchozinho lá que pegava, parecia que estava jogando um carrinho de mão. Túnel por debaixo do mar, não sei quantos quilômetros, feito em tempos recordes. Então existe o interesse dos chineses, e olha que eles estão frequentando o Rio Grande do Norte quase todos os dias, viu? Existe um grupo empresarial do setor de fruta, do setor do minério. Então, nosso colega Jean, eu acredito que não seja mais uma vez o discurso eleitoreiro, que eu não quero acreditar que anteriormente discutido aqui nesta casa tenha sido com esse fim, não. Alguém pode ter se aproveitado do momento, mas no meu entender, na minha visão, ele não foi tido como um discurso eleitoreiro, para se beneficiar e as pessoas acreditarem. Porque existe a perspectiva de que Porto do Mangue pode ser contemplado sim. A viabilidade técnica, econômica, enfim, é favorável a Porto do Mangue. Há discussão também de que Caiçara quer, por fim da força, por ser mais perto de Natal, e a mão de obra qualificada vai estar mais próxima de Natal. Aí já passa a ser uma força política. Quanto à questão da força, da viabilidade técnica, Porto do Mangue está na frente. Quanto à questão da força política,
Se querem concentrar mais próximo da Grande Natal, aí é uma outra história. Mas aí quem vai gastar o dinheiro vai dizer onde quer fazer. Também vai ter o direito de opinar, uma vez que ele vai gastar. Eu não vou construir uma casa, qualquer ponto da cidade, se lá eu tenho que construir lá próximo da Salina, eu vou gastar 1 milhão. Mas se eu construir aqui no centro, eu vou gastar meio milhão. Então eu que vou gastar, então eu vou gastar onde eu possa fazer a mesma casa, o mesmo material, de forma mais econômica. Então não creio que seja mais um discurso eleitoreiro, até porque existem muitas mentiras cativantes e verdades sem nenhuma credibilidade. Dizer também, senhor presidente, e nobres colegas vereadores, quanto à questão do projeto que os nobres colegas mencionaram e terem votado, quanto à questão de sempre vem as coisas, a documentação com regime de urgência e urgentíssima, isso já é uma coisa que eu acho que desde a emancipação política do Povo do Mangue e a construção desta casa, né, a elaboração, efetividade desta casa, que existe esse jogo, mas como o nobre colega Júnior falou, e o nobre colega Clécio, está em tempo e a gente pode e deve corrigir toda via que for necessário, sempre em defesa do coletivo, do povo. Então, senhor presidente, dito isso, e essa preocupação já externada aqui por todos, quanto à situação do conjunto, sobre a situação dos poços lá, dos cacimbões, tido como cacimbões, e essa situação da Praia do Rosário, eu quero dizer que este mandato, em substituição à nova colega Helena Leandro, vai estar sempre à disposição dessas discussões que venham a abraçar as causas populares e as causas coletivas. Muito obrigado. Bem, eu tinha feito aqui uma pontuação de umas coisas, mas vou só informar mesmo aqui, coisa rápida. Na questão que eu pedi informações aqui da casa, né, com requerimento, que a gente foi aprovado, questão da GFIP do pessoal. A presidência ainda não passou, mas eu tive aqui acesso hoje a de um funcionário público que está desde do mês 9 de 2018, sem ser informada a GFIP dos funcionários públicos. Isso é um ato que é para ser consertado, acredito eu, que isso não pode acontecer. Se algum funcionário precisar, vai ter problema, né? Tanto agora como futuro. Isso aí, outra coisa, nobre colega, que o senhor falou bem, é na questão dos projetos que vem para votar com urgência, tudinho. Eu não faço mestre de distância para isso. Olho e às vezes eu olho para a gente votar consciente do que está votando. Mas a LDO, meu irmão, pelo amor de Deus, está atrasada demais. Quer dizer, não está mais atrasada, já não. Desde de abril, acredito que é abril, que essa LDO era para estar na casa, não está ainda. O orçamento também não está na casa ainda, já era para ter chegado para a gente aprovar esse orçamento. Não sei o que está acontecendo, acredito que a gente tem que procurar se informar do gestor, da prefeitura, quando é que vai vir esse orçamento, porque estou vendo a hora chegar ao final do ano e esse orçamento não chega para a gente analisar, se colocar emendas, né? Já está no final do ano e esse orçamento não chega. A LDO, que não chegou ainda, né? Infelizmente é dessa forma. Lá nos Cacimbões eu coloquei um requerimento, acho que os novos colegas lembram, para que fosse, pelo menos, tampado na época, porque teve um problema lá com os animais que caiu dentro. Coloquei esse requerimento, mas estou à disposição de conversar e a gente tentar melhoria para aquele povo que estão sofrendo com água, né? A água não chega lá com qualidade, né? E menos se a gente conseguir botar aqueles casos para funcionar, vai dar melhoria para eles, né? Então, era basicamente isso. Não tendo mais nada a discutir, dou a sessão por encerrada. Em nome de Deus, da Constituição Federal, Estadual e Municipal, encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos. Queria justificar aqui a presença do presidente, que ele está em Natal, em agenda pessoal, em Mossoró, em agenda pessoal. E boa noite a todos.